E aí, galera do rock? Sejam muito bem-vindos a mais um Rock Smile. Eu sou o Nick Rock. E eu sou o John Metal. E, cara, hoje o nosso papo é sobre uma lenda viva. Um cara que parece ter mais vidas que um gato e mais histórias pra contar do que uma biblioteca inteira. O grande, o único, Ozzy Osbourne. É isso aí. No nosso explainer de hoje, a gente vai fundo na carreira desse ícone para tentar responder uma pergunta que não quer calar. O que, afinal de contas, faz do Ozzy Osbourne essa lenda imortal que atravessa décadas e continua super relevante? E para essa investigação, a gente não tirou nada da nossa cabeça, não. A gente se baseou em duas fontes sensacionais. O documentário As 9 Vidas de Ozzy Osbourne, do canal AE, e também um especial incrível que o Casa Gastão fez sobre ele lá no Heavy Lé. Então, para começar, a gente precisa entender o enigma que está no coração disso tudo. O próprio Ozzy diz que tem uma personalidade dividida. Então, quem ele é de verdade? É o príncipe das trevas que a gente vê no palco? Ou é um garoto assustado lá de Birmingham? E essa dualidade, cara, é a chave de tudo. De um lado, você tem o John Osbourne. Ele mesmo conta que quando era moleque tinha medo de tudo, era o alvo fácil dos valentões. Do outro, você tem o Ozzy, a persona que ele criou, o autoproclamado príncipe das trevas. É tipo o palhaço da turma que usa o entretenimento como um escudo, um truque que ele aprendeu no pátio da escola e levou direto para os maiores palcos do mundo. E aí que tá a grande questão, né? Como é que esse garoto, que cresceu cheio de medo, se transformou num ícone imortal? Qual é o segredo por trás dessa influência que parece que nunca vai acabar? É isso que a gente vai investigar a partir de agora. E a primeira peça desse quebra-cabeça, claro, é a música. Não dá nem para começar a falar de Ozzy sem falar que ele é, sem exagero nenhum, o padrinho do heavy metal. A carreira dele é basicamente a fundação de um gênero inteiro. A jornada dele é uma loucura. Se liga. Em 69, com o Black Sabbath, ele ajuda a criar o som que definiria o heavy metal. 10 anos depois, em 79, ele é expulso da banda, o que para muita gente seria o fim da linha. Mas ele se reinventa, vai para a carreira solo e já em 1980 forma uma parceria simplesmente genial com o Randy Rhoads. E não para. Em 88, com o Zakk Wylde, ele alcança um novo pico de sucesso. É uma montanha-russa sem fim. A importância do Sabbath é uma coisa de outro mundo. Como é dito no documentário, bandas como Metallica, Slayer, Soundgarden, todas elas, de um jeito ou de outro, voltam para o Black Sabbath. E no centro daquele som, daquela banda, estava a voz única e completamente inconfundível do Ozzy. E aqui a gente vê uma das maiores genialidades do Ozzy. Essa capacidade que ele tem de se cercar de gente absurdamente talentosa e evoluir. Na fase Blizzard of Ozz, com o Randy Rhoads, ele estava solidificando o metal clássico. Anos depois, no No More Tears, ele se junta com o Zakk Wylde e até com o Lemmy do Motorhead para criar um hard rock mais polido que levou ele para um sucesso comercial ainda maior. Ele nunca ficou parado no tempo. Mas o legado do Ozzy vai muito, muito além da música. E é aí que a gente entra no segundo pilar. Como é que ele deixou de ser um deus do rock para virar um ícone da cultura pop? Um nome que, sei lá, até a sua avó conhece. Parte da mitologia do Ozzy foi construída na base do choque, né? Tem o incidente da pomba, que ele arrancou a cabeça numa reunião de gravadora. Depois o famoso morcego, que ele mordeu no palco, achando que era de borracha. E para completar, ele foi preso por urinar no Álamo, que é um monumento histórico super importante no Texas. Esses atos criaram essa lenda do Príncipe das Trevas. Mas por que ele fazia isso? O próprio Ozzy dá a letra. Esse comportamento todo extremo era, no fundo, um grito por atenção. Era o garoto inseguro de Birmingham, o John Osbourne, fazendo o que fosse preciso para o mundo finalmente olhar para ele e dizer: "Ei, eu tô aqui." E aí vem a virada de chave mais maluca de todas. No comecinho dos anos 2000, o reality show The Osbournes muda a imagem dele de um jeito radical. O cara que mordia morcegos, de repente estava na sala de estar de milhões de famílias. Ele passou de um deus do rock a um pai de família amado e todo confuso na TV, e ficou famoso no mundo todo por isso. E isso leva a gente para o clímax da lenda do Ozzy, o mito do sobrevivente. Se a música o fez famoso e a TV o tornou um ícone, foi essa capacidade de sobreviver a tudo que o transformou no verdadeiro homem de ferro do rock. Cara, a lista do que esse homem sobreviveu é inacreditável. Uma vida inteira lutando contra o vício. Ele estava no ônibus quando o avião caiu e matou seu amigo e guitarrista genial, o Randy Rhoads.
Ele quase morreu num acidente de quadriciclo. Num surto terrível, ele tentou estrangular a própria esposa, a Sharon, e mais recentemente veio o diagnóstico de Parkinson. Qualquer um desses eventos seria um fim da linha para a maioria das pessoas, mas ele continuou. É por isso que todo mundo vê ele assim. Como um dos filhos dele fala no documentário, ele é o verdadeiro Homem de Ferro. Essa resiliência, essa capacidade de olhar para a morte e continuar de pé, se tornou uma parte tão importante da identidade dele quanto a própria música. Então, vamos voltar para nossa pergunta lá do início. Depois de tudo isso, qual é o segredo da influência imortal do Ozzy? A resposta, no fim das contas, é a fusão de todos esses elementos que a gente viu. No lado musical, o legado dele é indiscutível. Ele foi um pioneiro do heavy metal. É dono de uma voz que você reconhece no primeiro segundo. E ainda por cima foi um descobridor de talentos lendários, que lançou as carreiras de monstros como o Randy Rhoads e o Zakk Wylde. E culturalmente, ele é o ícone máximo da liberdade rebelde. Ele é o maior símbolo de resiliência que existe. O cara que sempre volta, não importa o tamanho do tombo. E essa mistura de música revolucionária com uma história de vida inacreditável cria uma conexão que atravessa gerações. No fim das contas, o legado do Ozzy é imortal porque ele mesmo se recusa a morrer. E como ele mesmo diz, não tem jeito melhor de encerrar isso. Quando vou me aposentar? Quando eu ouvir alguém fechando a tampa do meu caixão. E ainda assim, eu vou fazer um bis. É isso aí, simplesmente Ozzy Osbourne. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um Rock Smile e até a próxima!